Salve, salve galera do segundo ano, professor Milton, tá? Postando aí agora a aula, nossa segunda aula do terceiro bimestre, ok? A aula que eu fiz com vocês ontem que estiveram na escola, nas aulas presenciais aí. Então nós vamos falar aí sobre a questão de envelhecermos na sociedade contemporânea, a velhice na sociedade contemporânea, tá? Ser idoso em nossa sociedade. Tema que eu trabalhei na sala com vocês ontem, estou publicando aí para aqueles que não puderam ter a presença na aula, ok? Então vamos lá. O material que foi utilizado foi este aqui, tá? Que eu vou disponibilizar a vocês lá no Google Sala de Aula, para que vocês possam ter acesso aos textos, tá? E ao mesmo tempo poderem aí responder as questões que serão propostas, tá? Hoje, quarta-feira, 18 de agosto de 2021, a aula está sendo gravada, ok? Aí vocês vão poder acompanhar lá no Google Sala de Aula ou no meu canal no YouTube. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui a autora francesa, tá? Simone de Beauvoir, que vai refletir sobre a questão da exclusão dos idosos em sua sociedade. E ela faz essa análise, tá? A partir de uma visão, de um entendimento de que saberia que se tornaria uma idosa, de que viria pensar na sua própria situação, tá? E ela verifica e analisa que um dos problemas da sociedade na qual estamos colocados, que é a sociedade capitalista, em outras sociedades isso também ocorre, tá? É que cada indivíduo vai perceber os outros ou as outras pessoas como uma forma, como um meio da realização daquilo que ela deseja, tá? Então, todos esses desejos postos aqui no exemplo, como riqueza, prazer, dominação, enfim, visam tirar do outro aquilo que pode nos beneficiar, ou seja, valorizando as necessidades que são alheias aos outros indivíduos. Então, esse processo vai aparecer de forma mais clara em nossas vidas, como diz a autora, tá? Na relação que nós temos com os idosos. No livro, ela vai demonstrar a nós que existe uma questão dúbia, tá? Ou como ela coloca aqui, de duplicidade nas relações que nós, jovens ou mais jovens, vamos estabelecer com os idosos. Mesmo que às vezes nós venhamos a nos respeitar pela questão aí de família, tá? Nós vamos tratá-los como uma espécie de seres inferiores. E vamos tirar deles, às vezes, as suas responsabilidades, achando que eles não são mais capazes em tomar decisões, né? Então, os netos e os filhos vão aí tomar a decisão deles ou por eles, pois nós achamos que eles não são mais capazes de tomarem decisões. Então, os idosos ao longo aí da sua vida vão sofrendo aí uma série de processos de humilhações, quando as suas escolhas não são mais respeitadas e eles não têm mais autonomia sobre as suas ações, tá? Então, outros vão escolher por ele a sua família. Então, quando uma pessoa é vista como um meio para a realização de desejos, tá? Ela passa a ser excluída por todos, não só pela família, mas também pelas instituições sociais que estão colocadas na sociedade e pelos governos, tá? Então, as pessoas começam a viver aí num conjunto de afastamento, de isolamento e de tratamento inadequado. Então, quando não se vê uma pessoa, quando se vê que uma pessoa é um meio para realizar seus desejos, ela é excluída da sociedade. Tá? Então, quando eu vejo aquele cara
como um sujeito que vai realizar os meus desejos, eu excluo. Então, eu abuso dele, literalmente, para que a minha vida, o meu desejo seja realizado e o dele seja ignorado. Então, a autora vai demonstrar aí que essa duplicidade, tá, vai ser determinada por um certo moralismo. Então, ao tirar a sua responsabilidade, eu tiro dele algumas questões. Eu vejo ele como um peso, eu vejo ele como um ser que deve ser carregado pelos outros e reclamo da sua condição. E de maneira falsa, faz com que o idoso sinta-se cada vez mais dependente, né? Obrigando ele a também aceitar essa inferiorização. E isso é um problema, tá? Então nós temos aí uma sociedade que condiciona o idoso a uma situação de submissão e de humilhação. Como eu disse na aula, né, de ontem, nós percebemos que a condição do idoso, depois de uma vida toda de trabalho, de mais de 30 anos de contribuição, é de ignorá-lo, remunerá-lo mal, dar a ele serviços públicos de qualidade ruim, dando um salário ruim, no qual ele não consegue se sustentar. Um idoso hoje com um salário mínimo mal pode pagar um convênio médico, não pode, porque o convênio, dependendo da idade, vai aí retirar dele 100% do salário. E aí você vê, né, para aqueles que frequentam mercados e vê a condição do pai, ou dos seus pais, ou dos seus responsáveis, tem que entender que o salário hoje só serve para pagar as contas e nada mais. Imagina o idoso, né, que está ali com a idade mais avançada e tudo para ele é mais caro. Remédios, né? O setor público não oferece os medicamentos que ele necessita, ele tem que pagar. O serviço de saúde não atende a ele da forma que deveria atender. Enfim, nós vamos tendo aí várias consequências que vão fazer com que o idoso tenha aí uma condição de vida cada vez mais inadequada, né? Quando tu está sentado lá no ônibus e finge que está dormindo para não dar lugar para o idoso, quando reclama do idoso, você está contribuindo para que esta humilhação permaneça. Será que você quer que a sua condição de vida lá no futuro seja a mesma que o idoso tem hoje? Você precisa refletir sobre isso. Eu preciso refletir sobre isso. Todos nós devemos refletir sobre isso. Bom, os sentimentos dos idosos, então, parecem que estão impedidos. Eles não podem amar, não podem ter ciúme, eles não podem se comportar, porque eles às vezes são vistos como crianças, tá? Se ele arrumar, como diz o exemplo aqui, uma namorada ou um namorado, eles vão ter aí esta questão só por conta do interesse econômico, né, do parceiro que pode aí explorá-lo dos seus sentimentos, achando que ele não é capaz de perceber isso. Então, as pessoas ao longo da vida vão aí colocando o idoso como incapaz, como um inválido, como um sujeito que só está atrapalhando, está vivendo a mais. Então, nós precisamos combater essas práticas, nós precisamos denunciar os abusos, nós precisamos respeitar os idosos e principalmente entender como a Simone de Beauvoir olhou lá atrás, que um dia nós ficaremos idosos e será que queremos esse tratamento, tá? Então, galera, reflitam sobre isso, questionem este papel. O cachorro latindo parece uma sina, cara. Toda vez que eu começo a gravar, o cachorro começa a latir. Deve ser castigo, né? O professor tem que sofrer mesmo. Olha lá, lá tá cachorro. Agora ele para. Agora, quando eu quero gravar, ele continua. Então, peço a vocês aí que continuem assistindo o vídeo, compartilhem, tá? Vou publicar as questões
para que vocês possam responder. Lembrando que esta é a nossa segunda videoaula. Vou publicar a segunda atividade. A primeira atividade de vocês é para entregar no dia 27/8. Esta até sexta-feira eu publico a aula e a atividade para que vocês aí possam ter acesso, tá, galera? Então, participem, realizem aí as atividades do Google Sala de Aula. Se possível, vão para as aulas presenciais aí nos dias que estão disponíveis a vocês. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.